Olá, igreja querida, bom dia, buenos dias. Mira que dia lindo que Deus nos regalou em esta manhã. Queridos, estamos em Romanos 5, de 1 a 4. Nós estamos falando sobre a justificação. O que é justificação? Por que é tão importante? Mira o que o texto habla para nós outros. Sendo, pois, justificados pela fé, ou através da fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, ou através do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças à justificação, nós temos paz com Deus. Foi por causa da morte de Jesus que antes nós éramos inimigos de Deus. Você pode imaginar isso? Que antes que nós encontrássemos o Senhor Jesus, antes que Ele abrisse os nossos olhos, antes que Ele nos desse fé para crer em Ele, nós éramos inimigos. Mas agora o texto diz que agora, pois, nós somos justificados. E por causa da nossa fé em Jesus, a fé que Ele nos dá quando pedimos, nós temos paz com Deus. Justificados é, Romanos 3:23 habla, Romanos 3:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Por causa do pecado, que o salário é morte, todos nós seríamos condenados à perdição eterna. Mas por causa do sacrifício de Jesus, que sexta-feira passada, verne passado, nós comemoramos, ou nós nos acordamos, porque como comemorou a morte de Jesus? Sim, nós comemoramos, porque se Jesus não tivesse morrido por nós, se Jesus não estivesse morrido por nós outros, eu não estaria cá delante de você, porque estaríamos todos perdidos. E por causa da morte de Jesus, por causa do corpo dele que foi lastigado, lastimado, destroçado, e o seu sangue foi derramado por causa dos nossos pecados, por causa disto, e quando nós cremos pela fé que ele fez isso, mas como é que eu posso crer? Eu peço a Deus que dê para mim fé para crer em isto. Então, por causa do sacrifício de Jesus, e nós cremos no sacrifício de Jesus, e pedimos perdão por nossos pecados. Senhor, perdona-me. Senhor, mira o bruto que eu tenho sido. Eu estava caminhando para o inferno. Senhor, socorro, socorro, me salva, Senhor. Então, por causa de este ato de Jesus, e nós cremos pela fé, nós somos perdoados, nós somos justificados diante de Deus. Não há culpa ou condenação contra nós outros por causa de Jesus. E por causa de Jesus, por causa de sua morte, nós temos paz com Deus. Agora nós temos paz. Agora nós somos amigos de Deus. Agora nosso relacionamento com Deus está aberto. Podemos falar com o Padre como Jesus ensinou e Ele vai nos escutar. Queridos, que coisa tão maravilhosa é a justiça de Deus, a justificação que Deus oferece para todos os homens. Todos os homens. O texto diz que por causa da justificação, verso 2 de Romanos capítulo 5, nós temos entrada a esta graça. Nós temos acesso a essa graça. Não somente de poder falar, de poder orar, de poder hablar com Deus Padre, mas nós temos acesso a essa graça salvadora, em que um dia todos aqueles que permanecerem firmes, dependendo da graça, do poder de Deus, para podermos segui-lo, para podermos obedecê-lo, então se de esta maneira
Jesus disse em Apocalipse 3:21, todo aquele que permanecer firme hasta o final tendrá, escute bem, tendrá o direito de estar comigo no meu paraíso. É por causa dessa graça, por causa dessa justificação, por causa da justiça de Deus, por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário, é que nós temos acesso a esta graça de estar com o Pai um dia na eternidade. E é interessante que nós nos gloriamos nessa esperança, que um dia estaremos com o Pai, e nós não somente nos gloriamos nas tribulações, mas sabemos que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Nós não temos dúvida nenhuma que um dia estaremos com o Pai, apesar de persecução, apesar de o mundo estar contra nós, nós esperamos confiadamente que o Pai nos dará poder para obedecer e poder para permanecer com Ele, e um dia estaremos lá no céu com Ele. Amém? Glória a Deus, Deus o bendiga, Deus os abençoe.